Olá, dando continuidade aos nossos conteúdos da disciplina de metodologia científica, vamos agora trabalhar com a questão do projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa ele é de grande relevância porque qualquer investigação que você deseja fazer, você vai anteceder um projeto de pesquisa, certo? Então, tanto aqui na nossa vida acadêmica, se você vai fazer o seu TCC, vai anteceder um projeto. Se você, após concluir o seu curso, como você não vai parar, a professora tem certeza que você vai se identificar com uma área da sua formação e que você vai partir para uma especialização. Então, antes de você desenvolver a sua monografia, vai anteceder um projeto de pesquisa. O mesmo, se você depois for para o mestrado, antes da sua dissertação, você vai elaborar o projeto. E no doutorado, antes do desenvolvimento da sua tese, vai anteceder um projeto de pesquisa. Então, vejam que ele sempre está permeando, ele sempre está antecedendo qualquer trabalho que você venha desenvolver no sentido da investigação. E nós vamos trabalhar, dentro dessa questão do projeto de pesquisa, a questão também das abordagens dentro das ciências sociais. Então, nós vamos iniciar indo ao quadro que eu quero apresentar para vocês a nossa situação geradora de aprendizagem. Então, nós temos aqui, olha, que a Luzia, ela é gestora de uma ONG intitulada Sementes do Futuro, de reciclagem de lixo. E a Luzia, ela precisa elaborar, então, um projeto de pesquisa para definir a destinação dos recursos financeiros recebidos pela ONG. Então, a Luzia e a sua equipe devem elaborar esse projeto para dar destinação aos recursos financeiros recebidos pela ONG a qual ela dirige. Então, para isso, nós vamos trabalhar com alguns conteúdos que vão subsidiar essa situação geradora de aprendizagem que depois nós vamos estar resolvendo. Então, nós vamos agora ao conteúdo. Então, quando nós falamos na questão das principais abordagens, quando você vai elaborar um projeto de pesquisa, se faz necessário que você saiba o que é o paradigma. E o paradigma, ele caracteriza-se por um modelo, um padrão ou um conjunto de teorias, técnicas e valores de uma determinada época. E de tempos em tempos eles entram em crise. Então vejam que o paradigma ele serve de base para você elaborar os seus pensamentos, suas ideias, hipóteses e teorias. E um conceito que nós temos que ter em mente, que nós temos que ter a clareza, é o que é chamado as ciências sociais. Então nós temos aqui que as ciências sociais elas são um conjunto de disciplinas científicas que estudam os aspectos sociais das diversas realidades humanas. Então, nós temos aqui que as ciências sociais, então, elas são os resultados de um conjunto de fatores, cujo elemento central é uma sociedade abalada por tantas transformações, que seria necessário alguma explicação que possibilitasse, a questão de orientar o futuro. A partir de dados dos fatos históricos e das transformações que nós tivemos ao longo dos séculos, que nem, por exemplo, vamos resgatar um pouquinho aqui com a professora. Quando nós tivemos a Revolução Industrial, ocorreu uma grande transformação nas atividades dos seres humanos. Lembrem-se, nós tiramos o homem do campo, tiramos esse homem do campo, da sua área e o trouxemos para a sociedade.
nós trouxemos essas pessoas para realizar um trabalho em série, com movimentos repetitivos e todos em determinados períodos e também, gente, sempre definindo seus horários. E com isso, a professora pergunta a vocês: nós tivemos isso aí, esse acontecimento, né? Teve alguma consequência? Claro que teve, né, gente? Foram mudanças expressivas e entre elas nós podemos dizer, que a Revolução Industrial, ela foi bastante significativa e ela influenciou direto e principalmente o comportamento humano. Então, nós tivemos aqui, a Revolução Industrial, né, influenciando diretamente o comportamento humano. E também, gente, nesse momento de tantas transformações, surgiram várias teorias que visavam, compreender e resolver os problemas sociais. Nós temos o positivismo de Augusto Comte, que trabalhava aplicando os mesmos métodos das ciências naturais. Que essas ciências naturais são um conjunto de disciplinas científicas que se dedicam ao estudo da natureza e que tratam dos aspectos físicos da realidade. E também nós temos dois grandes paradigmas da ciência social, que é a explicação e a compreensão. O que seria essa explicação? A explicação, ela tenta estudar a nossa sociedade, tentando determinar as leis que regem o comportamento humano. Já a compreensão, ela tenta dar significado, um sentido mais amplo às atividades do ser humano, ou seja, atividade da sociedade. Então, nós temos, um grande antropólogo, que é o Richardson, que ele define três como as principais correntes, ou seja, as três principais abordagens. Então, nós temos o positivismo lógico, que é onde vai se dar a origem da sociologia. Nós temos o estruturalismo, que analisa a estrutura da sociedade. E temos o materialismo dialético, que ele segue uma tendência socialista marxista, que ele vai estudar a sociedade a partir da luta de classe. Então, vejam que a abordagem teórica, ela vai depender muito do entendimento do pesquisador e da sua visão de mundo. E quando a gente fala do pesquisador, existe, ideias errôneas, a respeito do pesquisador. Muitas vezes se divulga, nós encontramos, por exemplo, mostrando o pesquisador, aí coloca assim, ele com o guarda-pó dele, ou o jaleco, abotoado errado, óculos na ponta do nariz, os cabelos em pés, passa assim uma ideia, falando entre aspas, vamos dizer que ele seria uma pessoa, um louco. Quando, na realidade, um pesquisador pode ser qualquer um de nós. Basta você, ter o interesse de buscar respostas para o seu problema. Claro que, para tudo que a gente faz, o indivíduo tem que ter algumas características. E para ser pesquisador não é diferente. Que nem, por exemplo, o pesquisador, ele tem que ter a mente preparada, ele deve aceitar a natureza autocorretiva, embora falível. Ele tem que ter muita paciência, muita persistência. Então, vejam que são características, como qualquer profissão vai exigir do profissional. Então, para derrubar, para desfazer esse mito do pesquisador, vejam como é muito simples. Existem algumas características que você contemplando, você pode ser um excelente pesquisador, buscar resposta para o problema na área escolhida.
E quando a gente coloca aqui, né, que também vai depender da sua visão de mundo. O que é a questão da visão de mundo? A nossa visão de mundo, ela se forma através das nossas vivências, das nossas experiências. Então, a escolha, né, vai depender desses dois fatores. Então, por isso que é muito importante quando a gente fala na visão de mundo do indivíduo. E cada um de nós temos experiências muito variadas. Eu até costumo exemplificar algo, né, da seguinte forma. Às vezes você conversa, né, com uma criança, aí, vamos dizer, na fase do desenvolvimento dos seus 7, 8 anos, e você surpreende, você fica encantada com a influência verbal dessa criança, com a forma com que ela se posiciona, né, se expressando, se posicionando. E às vezes você conversa com uma pessoa de 35, 45 anos, você diz assim, ninguém merece. Então, essa visão de mundo está muito ligada à questão das nossas vivências e nas nossas experiências. Então, vejam como é importante, né, a questão de todas essas mudanças, né, a questão da escolha da abordagem quando você vai desenvolver a questão do projeto de pesquisa. Um outro conteúdo, né, que nós vamos trabalhar é o que é esse projeto de pesquisa, como, né, nós conceituamos e qual a sua constituição. Então, vamos conhecer um pouquinho a esse respeito. Então, nós temos aqui, ó, a definição, o que é um projeto de pesquisa. Segundo as estudiosas, ó, Bastos e Ferreira, que são as autoras do nosso livro de metodologia, elas definem o projeto de pesquisa como um documento que pode ser um esquema, uma demarcação, um delineamento, elaborado para nortear um trabalho de investigação, podendo ser compreendido como um planejamento que visa organizar as etapas desse processo para garantir a viabilidade do estudo, ou seja, essa viabilidade a gente destaca assim, no sentido de ter possibilidade de ser realizado, ou seja, de ser execuível. E o projeto de pesquisa, ele apresenta uma série de etapas, que inclusive eu quero chamar a atenção de vocês, que eu vou apresentar todas as etapas para vocês. Então, eu costumo operacionalizar da seguinte forma. Imagine elos de corrente interligados, que a ruptura de um deles, você não vai ter êxito na sua investigação. Então, observem que cada uma dessas etapas, elas são interligadas uma à outra. Então, deixa eu apresentar cada uma delas para vocês. Então, nós começamos aqui, ó. A primeira é o tema. Aqui é o assunto que você vai tratar. Depois, eu inicio com a formulação do meu problema de pesquisa. Que o meu problema de pesquisa nada mais é do que uma pergunta, um questionamento. Eu parto de uma pergunta, de um questionamento. O próximo passo são as hipóteses. Hipóteses são suposições, prováveis respostas que eu elaboro decorrente desse problema. O próximo passo, eu estabeleço os meus objetivos, é o que eu pretendo alcançar. Inclusive, aqui nós vamos elaborar o nosso objetivo geral e nós vamos elaborar os objetivos específicos. Inclusive, gente, existe uma lista de verbos que a gente usa, certo? Para a elaboração desses objetivos. Então, eu vou deixar claro, né, o meu objetivo, ou seja, o que eu pretendo alcançar. O próximo item é o levantamento do material bibliográfico. Aqui eu vou fazer uma busca, um levantamento do material publicado a respeito do meu assunto. Então, eu vou lá nos livros clássicos na área, eu vou levantar os artigos científicos, de preferência, os publicados nos últimos 3 anos. Se encontrar pouco material, amplia para 5 anos. Por quê?
para que você tenha acesso, contato às últimas pesquisas. O que os pesquisadores, os estudiosos têm para te apresentar, certo? Recentemente sobre o assunto que você quer investigar. Depois, o próximo passo é a metodologia, o caminho que eu vou trilhar. Então, o caminho que eu vou percorrer no desenvolvimento dessa questão da minha pesquisa. Então, aqui envolvem alguns itens. Então, eu vou indicar o local onde eu vou desenvolver essa pesquisa, quem serão os participantes, qual é o instrumento que eu vou utilizar. Quais são os instrumentos? Eu posso utilizar questionário, eu posso utilizar entrevista, eu posso utilizar formulário. Vocês vão observar que todos esses tipos de instrumentos, eles apresentam, né, na publicação da literatura, eles apresentam vantagens e desvantagens. O grande segredo é você escolher o melhor instrumento para a sua investigação. Por quê? Porque vão existir pesquisas, você vai ver quando você estiver elaborando o projeto, que você vai perceber, vai identificar que a melhor forma de coleta de dados seria através de um questionário. Vão ter outras pesquisas que você vai falar, não, aqui o instrumento mais adequado é a entrevista ou o formulário. Então, veja que o grande segredo, como eu digo, é escolher o melhor instrumento para a sua investigação. Então, todas essas informações você apresenta ali no item metodologia. E também você pode indicar o procedimento para a coleta de dados. Como é que você pretende, né? Como é que você está planejando coletar esses dados. Então, vamos voltar ao quadro para terminar, né, de trabalhar com as etapas do projeto de pesquisa. A próxima que nós temos aqui é o cronograma. O cronograma, gente, ele vai servir de guia. Ele é muito importante porque ele acaba demarcando o tempo do desenvolvimento de cada uma das etapas. Então, você pode até apresentar esse cronograma em termos de um quadro, onde você vai colocar tal etapa, qual a época que ela vai ser desenvolvida, tá? Então, o cronograma é muito importante, ele é um guia, tá, no desenvolvimento da sua pesquisa. E temos também o custo. Se você for, né, subsidiar essa pesquisa, você pode até fazer o cálculo do custo, quanto ela vai custar. Quando a gente trabalha, se a sua pesquisa for ser financiada, alguém for subsidiar essa pesquisa, você vai fazer 2 quadros. Um quadro envolvendo recursos humanos, qual a despesa que vai ter, né, com pesquisadores, auxiliares de pesquisa na área com recursos humanos, e o outro quadro com os recursos materiais. O que é que você vai precisar para essa pesquisa, certo? Então, o custo, ele também é importante para você, como pesquisador, que vai bancar para saber a despesa, para você se programar, e também se ela for ser subsidiada, né, por alguém, por algum órgão, por alguma empresa, é muito interessante que você tenha no seu projeto de pesquisa. Então, como vocês puderam observar, né, esses itens, ó, eles são interligados. Por isso que a professora diz que a ruptura de um deles, você realmente pode ter problemas. Tá? Então, essas são as etapas, né, do projeto de pesquisa, que é o processo da pesquisa científica. E uma outra questão muito importante é qual o tipo de pesquisa que eu vou estar utilizando? A pesquisa quantitativa ou a pesquisa qualitativa? Então, vamos conhecer as duas, tá? Para que eu possa, né, explicar para vocês. Então, nós temos aqui, ó, a pesquisa qualitativa, segundo Minayo, 2001, na página 21 e 22, ela coloca que nessa pesquisa se preocupa com o nível de realidade que não pode ser quantificado, ou seja, determinar a quantidade ou valor, né, ou conceder o valor que se possa medir. Essa pesquisa, ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações dos processos e dos fenômenos. Então, veja aqui que a pesquisa qualitativa, ela vai explorar as informações,
elas são mais subjetivas, levando em consideração as particularidades dos entrevistados. Então, nós podemos dizer que a pesquisa qualitativa, ela vai estudar as particularidades e experiências individuais. E já a pesquisa quantitativa, de acordo, né, com Bastos e Ferreira, 2015, na página 131, elas definem como são aquelas que têm os seus fundamentos nos paradigmas que valorizam a objetividade e o controle científico. Para isso, enfatizam a aplicação de testes e que comprovarão a validade e os resultados de sua fidedignidade, ou seja, ser verdadeira. Então, essa pesquisa é aquela que dará mais ênfase à objetividade no sentido de totalidade e controle científico. E elas serão utilizadas, gente, elas serão utilizadas em situações nas quais você pretende validar estatisticamente uma hipótese sem necessariamente as motivações por trás da resposta. Então, vejam que muitas vezes você faz uma pesquisa de cunho quantitativo ou qualitativo e vocês também podem encontrar pesquisas onde são utilizadas tanto a parte quantitativa como a pesquisa qualitativa. Correto? Agora nós vamos a fazer análise da nossa situação geradora de aprendizagem. Então, relembrando aqui que a Luzia e a sua equipe, né, vão receber um recurso financeiro e ela, como responsável pela ONG, né, e juntamente com a sua equipe, elas têm que montar um projeto para destinar para onde vão esses recursos. Então, nós vamos agora estar analisando, né, relacionada à questão dos paradigmas, nós vamos falar a questão das abordagens e também vamos falar a respeito, né, do projeto, discutindo, resolvendo essa situação geradora de aprendizagem. Então, vamos resgatar, né? Lembra que nós falamos dos paradigmas, que eles são teorias e modelos construídos e que eles servem para analisar outras pesquisas e definir a abordagem a ser adotada. Então, lembrando que os paradigmas, ele é um modelo, é um padrão, ele é uma base, né? Então, é uma coisa que a Luzia e a sua equipe vão ter que optar, porque vai ser as condições, né, para fundamentar, vai ser o pilar da questão das teorias, a questão da abordagem. Uma outra questão, que a abordagem teórica, ela vai depender muito do entendimento do pesquisador e da sua visão de mundo, né? Nós definimos aí claramente no nosso conteúdo a questão do pesquisador, a questão das características do pesquisador e que nós construímos, né? Nós temos, desenvolvemos a nossa visão de mundo através das nossas experiências. Então, são duas questões, né, que Luzia e sua equipe tem que ter claro a respeito disso. E expressa o que o pesquisador espera da pesquisa e da sociedade, e é fundamental um aprofundamento teórico, em relação à teoria e os paradigmas. É toda aquela questão, eu preciso buscar uma fundamentação teórica, um suporte teórico a respeito dessas questões. Então, ainda ligada à questão, né, da abordagem, a Luzia deve decidir com a sua equipe qual será a abordagem a ser adotada no projeto de pesquisa. Então, a primeira questão, elas vão definir o paradigma, porque o paradigma, o modelo, a teoria, ele define a orientação teórica a ser adotada no estudo. E a partir da definição desse paradigma, posteriormente serão estabelecidos parâmetros que irão conduzir à análise do fenômeno investigado. E deles decorrente, os procedimentos e as técnicas que serão utilizados para a coleta de dados e também a organização das informações. Então, aqui,
né, abordei com vocês no nosso conteúdo a importância de você escolher, né, o melhor instrumento para a sua investigação. Então, qual o instrumento, aqui no caso, a Luzia e a sua equipe, podem pensar que será mais adequado para o processo de investigação? Então, assim, vão ter estudos que você vai identificar, né, que o questionário, aquele roteiro de questões que você distribui, a pessoa responde, você pode inclusive criar, né, um local para que as pessoas venham entregar, mas tipo assim, você faz uma urna e as pessoas podem estar depositando esse instrumento, que é uma forma de você respeitar a individualidade do indivíduo. Porque quanto mais você faz isso, você motiva as pessoas a participarem, né? Porque é uma forma de dar o respeito à autonomia do indivíduo com relação à posição, o que ele pensa. Aqui no caso, eles teriam que buscar informações, o que as pessoas, né, relacionadas à questão da ONG que ela dirige, pensam que seria, como eles poderiam aproveitar esses recursos que vão receber, certo? Então, aí na coleta de dados, o instrumento, é muito importante você levar em consideração essas questões. E resolvendo, né, a nossa situação, problema relacionada ao segundo momento, quando nós falamos do projeto de pesquisa, vamos ao quadro resolver. Então, nós temos aqui, ó, que a Luzia deve elaborar o projeto de pesquisa. Então, primeiramente, ela vai definir o que ela pretende alcançar, o seu objetivo, como pretende alcançar, os meios a serem utilizados para atingir os objetivos e prever as condições, tá, para que isso aconteça. Então, isso num primeiro momento. Depois, ela vai definir as etapas do processo. Quais são essas etapas? Ela vai formular problema, ela vai levantar hipóteses, ela vai estabelecer os objetivos, vai definir metodologia, vai buscar suporte teórico, né? Ela vai trabalhar com todas as etapas do processo, estar fazendo o cronograma, também a questão de recursos, né, dessa pesquisa. E no terceiro momento, ela vai adotar a abordagem que privilegie a análise dos aspectos não visíveis do fenômeno, obtido por meio de instrumental qualitativo, sem deixar de lado os dados quantitativos que eventualmente também serão necessários para outros tipos de constatação. Então, um destaque, né, para vocês, que alguns trabalhos vocês encontrarão sendo analisado através da pesquisa qualitativa. Outros trabalhos utilizando a pesquisa quantitativa. E trabalhos onde vocês vão encontrar ambas, tanto a parte quantitativa e qualitativa. Então, vejam, né, como o projeto de pesquisa, ele tem as suas etapas, né? O processo, ele é muito claro, objetivo e direto, muito bem definido, e como é importante você estar acompanhando cada uma dessas etapas para a elaboração do projeto. Então, resolvendo aqui, né, essa situação geradora de aprendizagem, nós vemos que a Luzia e a sua equipe, né, terão sucesso a partir do momento que elas vão seguir todos esses passos para execução. E agora chegou o momento, né, que a professora intitula Provocando Novas Situações, que a professora vai levantar aqui duas questões, quero comentar com vocês, para que vocês venham refletir sobre essas questões. Então, vamos lá conhecer. Primeiramente, existe diferença na estrutura do projeto de pesquisa para um TCC do curso de graduação e pós-graduação? Não existe diferença na elaboração dos projetos de pesquisa. Como apresentei para vocês, existe o processo da pesquisa científica. O que vai diferenciar? Então, por exemplo, quando eu faço o meu TCC, vai anteceder um projeto de pesquisa. Então, eu vou elaborar, né, seguindo todo aquele processo.
Depois eu vou fazer uma especialização, eu vou fazer uso também na elaboração da minha monografia, vai anteceder. O mesmo vai acontecer com o meu mestrado e o mesmo vai acontecer com a questão do doutorado. A diferenciação, né, entre eles vai acontecer no nível de profundidade da investigação. Porque cada vez que você desenvolve pesquisa e eu costumo dizer a expressão, né? Você vai mudando de nível, você vai subindo mais um degrau. É a expressão que eu uso quando a gente fala, né? Fiz a minha graduação, fiz a especialização, fiz o mestrado e fiz o doutorado. Todos eles desenvolvem essa pesquisa seguindo esse processo. O que diferencia é o nível de profundidade dos seus estudos. Inclusive, existem pesquisadores que se interessam, né, por uma área de formação, da sua formação, e eles desenvolvem, eles vão seguindo em todos os níveis, estudando o mesmo tema dentro da mesma área. E são conhecedores profundos de determinadas áreas, determinados temas, em função de aprofundar cada vez mais as suas pesquisas relacionadas a isso. E quando você monta o projeto de pesquisa, as normas da ABNT também propiciam, né, a questão dos elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. A gente já pôde observar, já apresentei para vocês, por exemplo, quando a gente faz uma resenha, nós temos a estrutura de apresentação da resenha. Agora não é diferente aqui. No projeto de pesquisa, nós vamos ter toda a estrutura de apresentação dentro das normas, né, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela vai subsidiar todos os elementos obrigatórios e opcionais que devem constar dentro de um projeto de pesquisa. Então, eu posso afirmar para vocês, né, que não existe diferença na estrutura do projeto. Bom, o que vai diferenciar é a profundidade dentro do processo de investigação. E a segunda questão que a professora destacou aqui é: a normalização de apresentação de um projeto de pesquisa pode ter adequações conforme a instituição de ensino define? Olha, de forma geral, a professora pode assegurar a vocês que no Brasil a gente segue as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. O que pode acontecer é que a instituição pode adotar, mas se isso acontecer, você vai ser informados, né? Mas, de forma geral, você sempre vai estar trabalhando com as normas da ABNT, que é o que acontece no meio acadêmico. Pode acontecer algumas exceções em alguns detalhes, em determinados tipos, né, de normatizações, ter pequenas alterações específicas dentro de uma instituição. E, prosseguindo essa pergunta ainda, quais as vantagens das normas e padronização para um trabalho científico? Veja, existem algumas vantagens, sim. Por exemplo, quando ocorre a padronização, ela vai indicar um padrão de qualidade, tá? É prazeroso você folhear um projeto de pesquisa quando ele está dentro das normas. E seguir as normas da ABNT em um trabalho científico, em projeto de pesquisa, é muito importante para que não existam conflitos. E a padronização vai ajudar ainda na comparação de pesquisas relacionadas sobre o mesmo tema. Então, que nem vocês desenvolvem vários trabalhos no decorrer aqui da formação de vocês. Vocês elaboram o PTG de vocês. E sempre é solicitado que vocês façam de acordo com as normas da ABNT. Por isso que a professora faz a ressalva mais uma vez. Tudo que nós estamos estudando nessa nossa disciplina, vocês vão aplicar, não só durante a graduação de vocês, mas quando vocês prosseguirem, né, o estudo na área de interesse. Então, essa disciplina, ela faz aplicabilidade de todas essas questões que a gente está aqui estudando, discutindo e refletindo sobre essas questões. Então, vejam, né, que essa parte da padronização, ela vai apresentar, então, inúmeras vantagens. Bom, e dessa forma, né, nós terminamos
aqui a nossa aula.